Salmo 23. Vamos ler essa porção da Escritura, a mais conhecida de toda a Bíblia. E quando nós estamos diante de um texto que é tão conhecido assim, certamente estamos diante de tesouros que o Senhor tem para revelar aos que o buscam. Salmo 23 é um tesouro do céu para todas as gerações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O nosso Deus é o sumo pastor. O nosso Deus é o Senhor. O nosso Deus é a rocha eterna. O nosso Deus é o escudo, como muitas vezes os salmos descrevem. O nosso Deus é rei. O nosso Deus é libertador. Mas o Salmo 23 define o Senhor, o nosso Deus, como o nosso pastor. E essa palavra nos traz essa imagem, essa metáfora de um Deus que, ainda que seja o Senhor, ainda que seja todo-poderoso e habite no alto sublime trono, Ele também é um Deus de perto, um Deus que nos guia como um pastor, um Deus que nos cura como um pastor que cuida das feridas da ovelha, um Deus que nos protege do mal, um Deus que é amigo. Davi sabia muito bem como era um relacionamento de um pastor, porque ele o era, cuidava de ovelhas. E parece que Davi tem uma revelação do Espírito Santo profunda dentro do seu contexto, desse Senhor Todo-Poderoso, como o pastor. E Davi começa dizendo: o Senhor, ou seja, a palavra Adonai, Deus que governa, o Deus Todo-Poderoso, Ele é também o meu pastor. Eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Ele é o Senhor sobre tudo e todos, mas Ele é o meu pastor. Ele quer me conduzir, Ele quer se relacionar comigo, Ele quer que eu esteja perto dEle. Assim o pastor o quer, as ovelhas perto deles. E aí nós percebemos no Salmo que Davi está dizendo que quando o Senhor é o meu pastor, nós vamos experimentar algumas promessas poderosas da parte de Deus. Quando nós nos submetemos a Ele como pastor, quando nós o seguimos como pastor, porque a ovelha precisa seguir o seu pastor, ouvir a voz, conhecer a voz. O Senhor Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 10, Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E quando nós então seguimos o nosso Senhor como o nosso pastor, quando nós nos submetemos ao pastoreio do Senhor, algumas promessas estão nesse salmo, são muitas, eu quero destacar 5 pelo menos. Primeira promessa: quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor Jesus, eu vou encontrar descanso. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. A nossa alma precisa de descanso, não apenas o nosso corpo. A nossa mente precisa de descanso, nosso coração precisa de descanso. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados
e sobrecarregados. A vida traz muitas sobrecargas. Viver traz pesos sobre nossos ombros, sobre o nosso coração, sobre as nossas preocupações. Porém, amado, a promessa bíblica é: se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, e Ele vai me dar descanso. Ele vai me levar a pastos verdejantes, ou seja, Ele vai me dar o alimento puro, nutritivo, que vai alimentar a minha alma, a minha fé, e vai produzir em mim descanso, confiança, ao invés de preocupações, ansiedades. Imagina uma ovelha no contexto de Israel, onde foi escrito o Salmo 23, caminhando por lugares secos, desertos, as noites extremamente frias, os dias extremamente quentes, mas quando você ouve o pastor, ele te guia em lugares às vezes difíceis, mas ele te leva a um lugar de descanso nele. Há um lugar de descanso nele. Versículo 1, a Bíblia, uma versão nova que foi traduzida ao Brasil, uma Bíblia completa judaica, um presente precioso que eu ganhei há algumas semanas. Ela diz: Adonai é o meu pastor, e eu não precisarei de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Na versão hebraica dá essa ideia: porque Ele é o meu pastor, porque Ele é o meu guia, se eu segui-lo, eu vou encontrar um lugar de descanso nele mesmo. O Senhor é o meu pastor, e eu não vou precisar de mais nada para ter descanso na minha alma. O Senhor é o meu pastor, e algumas versões dá a ideia de que Ele não me faltará. Ele estando comigo, eu tenho descanso na alma. Descansar não é fruto de ausência de problemas, mas é de relacionamento com o pastor, intimidade com o pastor, sentindo as batidas do coração do pastor. A ovelha, quando vê o pastor, ela já corre para ele. Os irmãos que têm animais domésticos sabem disso. Os próprios animais domésticos, quando nos veem, eles ficam mais tranquilos. Em segundo lugar, quando o Senhor é o meu pastor, quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor Jesus, eu vou ter direção. Versículo 3, ele diz: Ele refrigera minha alma, e Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu vou saber o caminho, eu vou perceber lugares que eu preciso me afastar. O pastor vai nos guiar pelos lugares seguros, pelos lugares que vão me levar até o lugar de refrigério, o lugar de alimento. Eu preciso ser dirigido por Ele. Quando eu sou ovelha, eu vou seguir os passos do pastor. Não vou decidir o que eu quero pela minha própria vontade, pelo meu desejo. O meu desejo me afasta do meu pastor. E graças a Deus, o meu pastor me liberta dos meus desejos, para que eu possa cumprir os seus propósitos. Quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor, eu vou perceber a sua direção, e a direção dele não é a mesma minha. Os estudiosos que sempre estão examinando e pesquisando acerca dos animais, dizem que a ovelha enxerga mal. Parece que toda ovelha é um pouco míope. E se ela estiver então muito longe do pastor, ela não sabe nem discernir se é pastor ou se é lobo. E ela pode se aproximar do lobo, achando que é o pastor. Mas quando nós aprendemos a ouvir a voz do pastor, Jesus, Ele vai nos guiar, e Ele vai nos afastar do lobo. Ele vai nos afastar do caminho mau. Basta a gente ouvir a voz dele. Como a promessa lá do profeta Isaías, ele diz: você vai ouvir a sua voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Porque o nosso coração é muito enganoso. Talvez você ache que o seu não seja. Quanto mais você tem essa convicção que você não se engana, mais enganado você pode estar. O nosso coração é enganoso. Precisa ser todos os dias aproximado do Senhor, do pastor, para que Ele nos guie. Ele sabe o caminho, Ele nos guia, e Ele às vezes muda a nossa direção, nossos planos, para que os planos dele se estabeleçam na nossa vida. Sabe uma das maneiras que Deus tem de nos curar e de nos guiar? Nos frustrando
frustrando os nossos desejos, frustrando as nossas vontades. Não é assim que nós fazemos quando vamos domesticar um animal? Ele quer fazer algo, você, não, até que uma hora ele aprende e ele vê que te obedecer vai ser melhor, obedecer a Jesus vai ser melhor, obedecer o pastor vai ser melhor, ele nos guia. Em terceiro lugar, quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor, eu vou ter coragem, ele vai me dar coragem. O versículo 4, o salmista Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Há algumas versões que tentam suavizar, diz assim, ainda que eu andasse. Mas a versão que nós estamos olhando aqui é radical, ainda que eu ande. Nós vamos andar. O texto está dizendo: nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. É quando a dor está muito perto, é quando a morte está tão perto, é a tristeza, é quando os sentimentos ruins nos cercam de tal maneira que você sente a sombra da morte. Mas o texto está dizendo: se o Senhor é meu pastor, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando eu ouço o pastor, quando eu busco me submeter a ele, ele vai me libertando do medo, ele vai me dando coragem. E os irmãos sabem que nós temos repetido: coragem não é você não ter medo, mas é você enfrentar o medo. Você passa pelo vale, você anda no vale, você não está animado, mas você continua andando, porque você sabe que o pastor está ao teu lado e você vai vencendo o seu medo. Nós vamos sendo libertos do medo. Quantos querem ser libertos do medo? Que no nosso estado do Rio de Janeiro, quantas pessoas que já não conseguem dormir bem, ir para a rua em tranquilidade, mas quando nós temos essa convicção que o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos dar coragem para não parar no vale. Eu vou andar nesse vale, eu vou sair desse vale. Coragem para ser corrigido por Ele nesse andar no meio do vale, porque ele diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. Então Deus, ele quando permite momentos de vales que nós enfrentamos, ele está ao nosso lado, ele está nos encorajando e também está nos corrigindo com a vara e com o cajado, nos conduzindo, nos guiando. Quando o Senhor é o meu pastor, eu vou receber coragem da presença dele. Quarto lugar, quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor, eu vou receber provisão dele. Ele vai prover todas as coisas que eu preciso. Deus não supre as nossas ganâncias, Deus supre as nossas necessidades. Deus não vai te dar tudo o que você quer, glória a Deus por isso, mas Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos, necessitamos. O versículo 5 ele diz: ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Mesmo que você esteja cercado de inimigos, se sinta talvez perseguido espiritualmente por demônios ou por pessoas, o texto está dizendo que isso não vai livrar você de ter a bênção de Deus, o alimento de Deus, o sustento de Deus. Deus vai te alimentar, vai te fortalecer, vai te dar tudo o que você necessita, mesmo rodeado pelos inimigos. Os inimigos vão olhar e vão ver que você continua se alimentando na presença de Deus. Às vezes o inimigo, penso eu, que olha para a gente e fica esperando a gente desistir. Como Satanás olhava para Jó e duvidava da fidelidade dele, da integridade dele, ou pelo menos da motivação da integridade dele. Satanás dizia: ele faz isso porque o Senhor o abençoa. E quando Deus permite Jó perder tudo, Jó adora o Senhor dizendo: Deus me deu e Deus tirou. O Senhor é o Deus que dá. Tudo que você tem, Ele tem te dado. Então agradeça pelo que você tem. Agradeça pela tua família. Louve a Deus, até pelos momentos difíceis que passamos, mas louve a Deus porque Ele te deu. Porque um dia também Ele tira. E nós vamos precisar adorá-lo também quando Ele tira. Porque Ele é Deus, Ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos amá-lo por quem Ele é. E quando nós começamos a amá-lo e crer que Ele realmente é o nosso pastor, mesmo cercado de inimigos, mesmo no meio das batalhas da nossa própria alma, eu vou crer que Ele vai preparar uma mesa para mim. E Ele me alimenta. Ele tem uma mesa para você e para mim todos os dias. Todos os dias.
A palavra de Deus está escrito em Coríntios, diz que nós nos alimentamos da mesa do Senhor, como fizemos nessa manhã. É a mesa que Ele prepara para nos alimentar, fortalecer na presença dos nossos adversários. E Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Ele vai derramar, e Ele está derramando unção sobre a nossa vida, de forma que nós vamos transbordar da unção. Transbordar é para que quem estiver perto seja abençoado, tocado e ministrado através da nossa vida. Quando eu me submeto ao pastoreio de Jesus, nunca vai faltar alimento e unção. Nunca vai faltar, porque a presença dele faz isso. Mesmo no vale, mesmo cercado por inimigos, não espere os seus inimigos serem vencidos ou o vale acabar para você se alimentar e para você ter a unção. Busque a Deus, porque Ele unge a sua cabeça no meio dos vales. Ele te alimenta diante dos seus inimigos. E em último lugar, quando eu me submeto ao pastoreio de Jesus, do meu Deus Todo-Poderoso, Yahvé, eu vou ter esperança. Eu sempre terei esperança. Versículo 6, a conclusão do Salmo, diz assim: bondade e misericórdia, a palavra é qual? Certamente, não é talvez. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi está falando do futuro. Ele está dizendo: esta bondade e misericórdia que eu tenho experimentado, ela não vai acabar, ela não vai esfriar. Deus amanhã, Deus no ano que vem, Ele não vai diminuir o que Ele tem derramado sobre a minha vida. Pelo contrário, a bondade e a misericórdia vão me seguir, e eu vou habitar na casa do Senhor, na presença de Deus, todos os dias da minha vida. Sabe, isso fala de esperança. Às vezes temos momentos bons, às vezes temos experiências com Deus e temos medo do amanhã, temos medo do que será daqui a um ano. Às vezes nós temos inseguranças, incertezas do futuro, vão roubando a nossa paz, porque nós não sabemos o que Deus fará no final desse ano, no ano que vem. Isso vai tirando o nosso foco no Senhor, vai de alguma maneira minando a nossa fé. Mas amado, quando eu ouço a voz do meu pastor, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer daqui a um ano, eu sei que a bondade e a misericórdia dele estarão sobre a minha vida. Mesmo que eu não saiba o que o plano de Deus para daqui a 8 meses, mas eu sei que certamente eu habitarei na casa dele todos os dias da minha vida. Eu vou estar com ele. Essa certeza eu tenho, e essa certeza vem porque eu estou ouvindo e me submetendo à voz do pastor. Interessante como que essa promessa bíblica se repete. Quando nós obedecemos a Deus, buscamos estar com o Senhor, conhecê-lo, ter relacionamento com ele, nós não vamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás da gente. Deuteronômio 28 diz isso: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O Senhor Jesus também disse isso para os discípulos: estes sinais hão de seguir todos aqueles que creem. Os que creem, estes sinais vão segui-lo. Em meu nome vocês vão curar enfermos, expulsar demônios. Amado, há uma bênção que segue aqueles que obedecem a Deus, aqueles que se submetem ao pastor. A bondade e a misericórdia estão sobre a tua vida. Ele não vai deixar, mesmo nos dias maus, mesmo nos vales, Ele continua sendo o nosso pastor. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã com esta bênção de ser ovelha dele. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o alimento vem do Senhor para o nosso coração, para o nosso espírito. Tua palavra é espírito e vida. Por isso nessa manhã eu oro para que este salmo conhecido se torne vivo dentro de nós, que não seja apenas um quadro, que não seja apenas uma lembrança decorada, mas nós queremos, Pai, viver este salmo. Nós queremos conhecer o pastor do salmo. Nós queremos amar o Senhor e nos submeter como ovelhas aos teus cuidados, à tua palavra, à tua proteção. Pai, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda a cada dia a discernir a voz do Senhor, a voz do Senhor Jesus, que é o nosso pastor e nos guiará todos os dias da nossa vida. A minha oração é que cada um de nós possamos nos aproximar mais do teu cajado, estar perto do Senhor como as ovelhas fazem com o seu pastor,
submetendo ao teu tratamento, à cura do Senhor, ao óleo do Senhor que transborda e que também nos cura, nos submetendo aos cuidados do Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor cure as nossas feridas como o bom pastor faz. Que o Senhor nos guie para o teu aprisco, que o Senhor nos guie a fazer a tua vontade. Pai, a nossa oração é que quando nós estivermos com um coração rebelde, um coração submisso, o Senhor faça conosco como um pastor faz com a ovelha, que o Senhor nos pegue, se necessário for, quebre a nossa perna e nos aproxime do teu coração para andar mais perto e conhecer novamente o teu cheiro, a batida do teu coração e estar mais novamente familiarizado com a tua voz. Nós queremos ser ovelhas que se submetem ao Senhor, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado, porque o Senhor nos guia por amor ao teu nome, para que a tua glória seja vista em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.